João 19. João 19? Eu adoro o livro de João, viu, galera? Quer dizer, eu adoro todos os livros, mas João é especial. João, eu gosto muito de Lucas. Acho que Lucas, por ele ser médico, isso me chama muita atenção, por ele ser muito estudioso, e ele, embora ele não tenha conhecido Cristo pessoalmente numa primeira leva, eu gosto muito do livro de Lucas. João 19. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu. Aí Pilatos mandou chicotear. Mas, viu, o que eu atrapalho aqui? Vamos de novo. João 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas neles. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, eu vou trazer um homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva esse homem disse: Eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras sagradas que dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi por isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Esse é o seu filho. Em seguida disse a ele: Essa é a sua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as escrituras sagradas, ele disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura o lado de Jesus. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Porém, pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes, e aquele sábado era especialmente santo.
Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Por que Jesus sofreu tanto? Porque o pecado da humanidade é grande e Jesus sofreu para lavar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Engraçado que esses dias eu falei a respeito de uma personalidade bíblica que viveu há 2000 anos antes de Cristo e que acharam o anel dela. E isso aconteceu exatamente com Pilatos também. Porque Pilatos era um personagem histórico bíblico que não tinha comprovação na história. E aí o que acontece? A nossa história, ela tenta ridicularizar a Bíblia, mas ela tenta dar razão para teorias que não são científicas. Só que o anel de Pilatos foi encontrado. Prova a existência de Pilatos na arqueologia. Então, Pilatos, mesmo tendo a soberania romana, ele teve medo da população. Mas aqui tem um segredo revelado muito importante. Qual é o segredo revelado? Deus, ele deu autoridade para Pilatos, mesmo Pilatos não conhecendo a Deus e cultuando o imperador romano como sendo o Deus. E os chefes dos sacerdotes, o que eles gritaram em idolatria? O nosso rei é o imperador. O chefe dos sacerdotes, que detinha a lei de Deus, disse: o nosso rei é o imperador. Idolatria. Jesus, para ser Jesus, ele teve que cumprir várias profecias de 2000 anos antes da vinda de Cristo. E várias profecias envolviam a vida de Jesus. Tirar sorte da roupa é uma delas. A forma como Jesus morreu, a data que Jesus morreu, como Jesus morreu, tudo isso só aponta para a divindade de Jesus. E por que quebraram a perna das pessoas que estavam crucificadas? Porque no outro dia era um sábado especial. O que isso tem a ver? A morte de cruz, muitas vezes, as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas não morriam por estar crucificada. Elas poderiam viver lá 3, 4 dias sofrendo. Então, o que os soldados faziam? Os soldados, para não ficar esperando com que a pessoa morresse lá de infecção, de desidratação, de qualquer coisa do tipo, os soldados quebravam o osso da perna da pessoa. Por qual motivo? Porque o osso sangra mais do que a veia. O osso sangra, galera. Então a pessoa morria de hemorragia. Por isso que quebravam os ossos das pessoas. Só que a profecia dizia que nenhum osso de Jesus, do Filho de Deus, seria quebrado. Então o soldado, ele vai lá, ele chega de um lado, quebra a perna de um cara,
olha Jesus, dá a volta em Jesus, vai lá e quebra a perna do outro. Quando ele olha para Jesus, fala, não vou quebrar a perna desse aqui não. Furou o lado de Jesus. E o que aconteceu quando ele furou o lado de Jesus? Saiu sangue e água. O que tem a ver sangue e água? Sangue é o sacrifício do cordeiro e a água é a água da vida. Jesus é a água viva. Eu tenho dificuldade de não me emocionar com a morte de Cristo, embora ele veio especificamente para isso, porque ele passou por isso, ele teve que passar por isso para lavar o meu pecado, para lavar o pecado da minha esposa, para lavar os seus pecados. E olha que muito legal. O imperador, voltar um pouquinho no imperador Pilatos. O que Jesus diz para ele? Você vai me condenar porque você ganhou essa autoridade do meu pai. Mas não se preocupe. O pecado maior é aquele que me entregou. Mas não eximiu o pecado de Pilatos. Então, muitas vezes nós justificamos, quando a gente é funcionário ou qualquer... Não, eu faço isso porque o fulano de tal tá mandando. Não, eu faço isso porque é um jeitinho para dar certo. Para de jeitinho, porque Pilatos, ele ainda assim sofreu pelos seus pecados. O pecado de quem foi o ordenante foi maior, mas não eximiu o pecado de Pilatos. Não coloca o seu na reta, correndo o risco do fogo eterno por ninguém. Vamos lembrar de Atalia? Atalia foi a mãe de um dos reis que tentou matar todos os outros filhos de Davi, da descendência de Davi. Ela dava conselho errado para o seu filho e por causa disso o seu filho foi morto. Então, galera, que foi Acasias, se eu não me engano. Acasias, ele recebeu maus conselhos da mãe. Então, pessoal, os conselhos, eles podem vir péssimos, mesmo de muito próximo de sua casa. Cuidado com isso. Deus abençoe cada um de vocês. Fazer parte do Família Real vai muito além de se inscrever nesse canal. Fazer parte do Família Real é nós fazermos parte de uma grande família. Nós chegamos a 333 inscritos. Nosso próximo objetivo é chegar a 350. Mande essa mensagem para quem ainda dorme, para a gente chegar a 350 inscritos. Contamos com você, que faz parte dos que estão acordados, para mandar essa mensagem para os que dormem e para a gente criar uma grande comunidade em Cristo Jesus, com a palavra de Deus, porque o mais importante do que o que eu tenho para dizer, ou qualquer um tem para dizer, é a palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.